Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou o Felipe Stort, você está no meu escritório, seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a aula de hoje é sobre discipulado. É para você que acha difícil trabalhar e lidar com pessoas. Quanto mais gente você trabalha, mais difícil é no seu dia a dia, não é? Então, a aula de hoje vai falar sobre amar as pessoas, sobre lidar com as pessoas, sobre o papel da igreja, sobre este papel fundamental, eu diria, da igreja de poder discipular pessoas. Por isso, o tema da nossa lição, da nossa revista do terceiro trimestre, né? O apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor Elianai Cabral. O tema da lição de hoje é Paulo, o discipulador de vidas. O que nós veremos, portanto, é a missão integral da igreja, ou seja, a missão de pregar e a missão de ensinar. Teremos como base a vida deste apóstolo, aquilo que ele fez, e poderemos aprender com ele como também fazer a nossa parte, como ser uma igreja atuante, uma igreja que discipula, uma igreja que prega a palavra de Deus. Tudo isso você vai ter a oportunidade de aprender na lição de hoje. Fica até o final e deixe aí o seu comentário, a sua sugestão daquilo que pode melhorar, daquilo que está sendo bom, de como você pode me ajudar também a produzir um conteúdo interessante para todos. Uma coisa é importante a gente discernir aqui na lição de hoje, a diferença entre ensino e pregação. O próprio conteúdo do professor, se você é professor de escola dominical, onde você encontra interagindo, um ponto chamado interagindo com o professor, olha aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí legal, vendo? Interagindo com o professor, vai dizer que a diferença entre ensino e pregação é que o ensino forma, o ensino gera caráter, gera mudança, faz discípulos, enquanto a pregação chama evangelisticamente a pessoa para a vida cristã. Tá? Então existe essa diferença entre pregação e ensinamento. Muito embora toda pregação contenha ensinamento, quando nós falamos de discipulado, de ensinamento para a vida, a gente está falando de alguém que ensina com exemplos, ensina com a própria vida. O texto áureo da nossa lição está ali em Atos, capítulo 15, versículos 40 e 41. Abro aspas para citar o texto bíblico. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nossa verdade prática diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. O nosso ponto central, que é muito importante para nós não fugirmos da lição, atentem-se a isso, professor, o nosso ponto central diz: a missão da igreja é pregar e ensinar. Primeiro tópico da nossa lição, vamos a ele. Paulo e o discipulado bíblico. Em primeiro lugar, o discipulado bíblico. O discipulado bíblico está na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, onde o Senhor Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa versão é a versão Almeida Revista e Atualizada. Nos atentemos para dois verbos. O primeiro, fazei discípulos. Fazer discípulo é a tradução do grego mateteu e significa iniciar ou instruir um discípulo nos modos ou ensinamentos de um professor ou líder específico. O segundo verbo, ensinando,
que é a tradução do grego didasko, e significa conferir habilidades ou conhecimentos. Portanto, a ideia de Jesus, quando dá a grande comissão para os discípulos e por extensão a nós, toda a sua igreja, é que enquanto nós vamos ao caminho, ou vamos pelo caminho onde quer que estejamos, onde quer que vivamos, ou aonde quer que levemos o evangelho, enquanto estivermos nesse caminho, que nós preguemos a palavra, que nós anunciemos a salvação, para que nós chamemos outras pessoas para serem salvas. E na medida em que essas pessoas se convertem ao Senhor, elas passam a fazer parte de discípulos. Elas se tornam novos discípulos. E para isso nós precisamos ensiná-las, instruí-las no conhecimento da nova fé e formar nelas um caráter parecido com o caráter de Cristo e criar nas mesmas habilidades para que elas produzam novos discípulos. Essa é a função do discipulado. Não é apenas pregar o evangelho, não é apenas pregar e ensinar, mas é pregar, ensinar e preparar aquelas pessoas para que formem novos discípulos também. Quando nós nos atentamos para o versículo 42 de Atos, no capítulo 2, nós observamos como era feito o discipulado na igreja primitiva. Diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina. Veja que a doutrina, em grego aqui, didaquê, ela está em primeiro lugar. Significa o conteúdo daquilo que é ensinado. A igreja primitiva perseverava na instrução. Não era uma igreja que cada um fazia o que bem entendia, mas era uma igreja que tinha bons ensinadores e bom ensinamento. Em segundo lugar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e também na comunhão, na koinonia, é o grego aqui traduzido por comunhão, que significa o ato de compartilhar as atividades ou privilégios de uma íntima associação ou grupo. A própria igreja primitiva vivia em comunidade. Ambos, os crentes, todos eles, tinham comunhão uns com os outros. Eles também perseveravam no partir do pão. A ideia de Lucas, quando ele fala de partir o pão, parece ser a ideia de Santa Ceia, a ministração da ceia do Senhor. O povo de Deus também partilhavam do partir do pão, de cercar a mesa do Senhor. E, por fim, eles também faziam, no seu discipulado ali, não faltava oração. Eles também perseveravam nas orações. Esse é o modelo de uma igreja abençoada pelo Senhor, de uma igreja a qual nós devemos imitar. Diante do discipulado bíblico, a pergunta que nos resta é: como era Paulo como discipulador? Podemos dizer que Paulo era alguém que ensinava pelo exemplo, era alguém que se preocupava com a vida. E assim deve ser o discipulador. Ele não pode separar aquilo que Deus uniu. O discipulador não pode separar a ortodoxia da ortopraxia. Ele não pode separar a pregação da vida. Ele não pode separar a teoria da prática. Há muitos bons pregadores, há muitos homens conhecedores da palavra de Deus, com conhecimentos profundos, mas que às vezes não servem para ser um bom discipulador, porque não vivem o que prega. Para o discipulador, a importância maior não são os diplomas que tem. Para o discipulador, a importância maior é quem ele é o exemplo de vida. Isso é o mais importante. Por isso, discipular torna-se muito mais difícil que pregar. Porque pregar, você pode pregar para uma grande audiência, você pode pregar em um grande auditório para pessoas desconhecidas, mas discipular, você precisa viver aquilo que você prega. E isso Paulo fazia muito bem. Acontece
que o discipulador precisa, além de viver aquilo que prega e ensinar com seus exemplos, o discipulador precisa de uma metodologia. O discipulador também precisa de estratégias de discipulado. Vejamos como era com Paulo, quais eram as estratégias, quais eram os métodos de Paulo para discipular a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, Paulo pregava o evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, diz que ele pregava Cristo e este crucificado. A mensagem de Paulo era a mensagem da cruz, uma mensagem centrada no evangelho, não era uma pregação antropocêntrica, não era uma pregação que chamava atenção por aquilo que Deus podia dar para você, além de Deus já ter dado para você Jesus como crucificado, e a boa nova era de fato o pagamento dessa dívida impagável que tínhamos com o Senhor. Então Paulo pregava Cristo e este crucificado onde quer que estivesse. Mas Paulo não pregava de qualquer modo, pois em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz que ele pregava em demonstração do Espírito e de poder. A mensagem de Paulo não era apenas uma mensagem filosófica, uma mensagem sem acompanhamento de milagres, de sinais, e uma mensagem que não produzia efeito algum nos seus ouvintes. A mensagem de Paulo, apesar de não conter autoajuda, certamente tinha ajuda do alto. Paulo, então, a partir dos seus novos convertidos, ele plantava uma igreja naquele local. Mas o seu trabalho itinerante, o seu trabalho de missionário, o seu trabalho de plantador de igrejas, como nós vimos na aula passada, e esta aula é uma sequência, ela complementa o fato de plantar igrejas, agora vem o discipulado dos crentes. Então, Paulo, por conta de ter que pregar em outras localidades, anunciar o evangelho a outras pessoas, Paulo, então, ele contava com bons soldados, ele contava com grandes amigos que poderiam certamente instruir o povo que ele tinha ganho para Jesus. Paulo contava com Priscila e Áquila, com Timóteo, Paulo contava com Tito e tantos outros. Certamente Paulo contou com outras pessoas para esse trabalho de evangelização. Agora, esses ajudantes de Paulo eram escolhidos a dedo. Paulo não podia escolher qualquer um. Então, Paulo encontrava crentes de verdade, ou esses ajudantes eram crentes de verdade, crentes idôneos, competentes para o ofício, pessoas que ele tinha certeza que daria conta do recado, e crentes que amavam o Senhor e o seu povo, porque o processo de discipulado, além de um mandamento, exige amor pelas almas, exige amor pelas vidas, porque é um doar-se, é um abdicar-se de si mesmo, abdicar-se da sua folga, do seu descanso, de algum luxo, para ir ao encontro do perdido e ali tomar um tempo com ele. Esse era o processo de Paulo no discipulado, e é isso que estamos aprendendo hoje. No segundo tópico temos o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Bom, antes de nós adentrarmos nesse tópico, é bom fazermos uma diferença daquilo que hoje chama-se missão integral para aquilo que o pastor Elianai Cabral está a nos chamar a atenção. Porque nos anos 70 surgiu algo que chamaram ou que denominaram missão integral, que era uma mistura de pregação do evangelho com realizações de obras sociais. Ainda hoje o movimento é muito forte, tem raízes fortes no Brasil, com nomes como Ariovaldo Ramos, como René Kivitz e alguns outros defensores e militantes deste movimento. No entanto, a ideia do pastor Elianai Cabral aqui é falar da missão integral, ou seja, a plenitude da missão. Qual é aquilo que a missão, ou o que significa missão integral de acordo com aquilo que Jesus ensinou para nós.
pastor Elianai Cabral vai destacar que a missão integral consiste na pregação do evangelho e também no discipulado, que é ali um ensinamento, que faz parte ali do discipulado, melhor dizendo, tanto a pregação como o ensinamento. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a pregação é o ponto de partida, porque através da pregação é que o Espírito de Deus principalmente opera para que novas pessoas adentrem ao reino dos céus. É por meio, principalmente da pregação, que o Espírito Santo atua no convencimento do pecado, da justiça e do juízo e traz pessoas para si, e traz pessoas para o corpo de Cristo. Tão importante é o ministério da palavra, da pregação, do ensinamento, que os apóstolos, quando houve alguma discussão entre os judeus helenistas e os judeus de origem ou de cultura hebraica mesmo, né? Entre os hebreus e ali os helenistas, quando houve aquela preocupação na divisão de algumas coisas ali entre as viúvas destes, os apóstolos disseram, olha, nós não podemos abandonar a pregação e as orações, o ministério da palavra e o ministério de oração. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para que façam a distribuição do que é preciso fazer. Então levantou-se 7 diáconos, aprovados pela igreja, mas os apóstolos do Senhor não abandonaram o ministério da palavra. É tão importante a pregação da palavra de Deus. Veja, o evangelho é a mensagem que salva o mundo. É a mensagem mais importante de todas, é o evangelho. Então, o pastor Elianai Cabral, ao escrever a nossa lição, ele destaca sobre pregar o evangelho, ele vai dizer que é tão importante que é preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Infelizmente, o que nós vemos hoje em dia são pessoas pregando o evangelho como se estivessem num show de stand-up, sem seriedade. Estão anunciando uma mensagem importantíssima, mas querem fazer em tom de piadas. É preciso pregar com seriedade, com intensidade a todo momento e com ousadia no poder do Espírito Santo. É preciso de homens ou mulheres cheios do Espírito Santo para pregar com ousadia a palavra de Deus. A pregação do Evangelho ela é tão importante, mas tão importante, que Deus revestiu a sua igreja de poder. Aqueles que são batizados no Espírito Santo são revestidos de poder para testemunhar, para plantar novas igrejas e para discipular. Veja que as nossas lições estão em sequências lógicas. Primeiro falávamos de Paulo no poder do Espírito. Depois falávamos de Paulo, o plantador de igrejas. Poder para plantar, agora poder para discipular. Paulo, discipulador de vidas, é o tema da nossa lição. Então, temos aqui o ensino de fazer discípulo. Como nós já dissemos, a ideia de fazer discípulos, de iniciar alguém na fé, de dar substância, de preparar os alicerces para que aquela pessoa possa crescer na fé, com o ensinamento sólido da palavra de Deus, com o conhecimento da graça de Deus, das ordenanças bíblicas. Tudo isso é muito importante. Tudo isso faz parte da missão integral da igreja. Agora, vamos pensar o seguinte: se não fosse assim, o que seria da igreja primitiva? Imagine Pedro, depois de sua primeira mensagem, 3.000 almas, ou quase 3.000 almas se convertem a Cristo. Imagine o trabalho da igreja primitiva. Mas eles não inventaram com modismos, com coisas que não agregam à palavra de Deus. Eles partilhavam da doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão, orações.
era a vida deste povo. E através desse discipulado, a igreja foi se solidificando, a igreja foi fortalecendo, a igreja foi amadurecida. E todos nós estamos num processo de amadurecimento. Por isso que a doutrina ela é importantíssima para os nossos dias, para as nossas vidas. O tópico 3 tem por título Discipulado com pessoas de outras culturas. Em primeiro lugar, a primeira missão dos apóstolos de Jesus era pregar o evangelho para o seu povo, para os judeus. Tanto é que Jesus, lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, diz que era para eles pregarem o evangelho primeiramente em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Claro que os discípulos queriam que os seus irmãos dessem ouvidos à palavra de Deus, mas muitos a rejeitaram. Foi preciso que houvesse uma grande perseguição na igreja primitiva, começando ali com a morte de Estevão. Muitos irmãos, provavelmente irmãs, também fugiram de Jerusalém e começaram a anunciar o evangelho. Quem não se lembra de Filipe, lá em Samaria, pregando o evangelho? Então, a igreja começou a se espalhar para outros lugares do mundo. Começou a alcançar lugares que antes ainda não estavam alcançados. E agora começou-se a chegar a um povo muito distante, aos gentios. Povos esses com culturas diferentes, com costumes diferentes. E a missão da igreja foi agora pregar o evangelho aos gentios e também discipulá-los. Como fazer isso? Como discipular esses homens de outras culturas? Era preciso que Deus salvasse alguém com uma cultura vasta, um conhecimento vasto. É aí que Deus resolve chamar Saulo de Tarso para anunciar o evangelho aos gentios, tornando-se então o apóstolo dos gentios. Saulo foi quem deu esse primeiro passo, esse grande passo de evangelização aos gentios. Mas é bom que nos lembremos de Gálatas 1,18, que ele primeiro teve a sua experiência no deserto da Arábia. Paulo se preparou ali no deserto da Arábia. Não devemos nos esquecer também de que Paulo foi batizado no Espírito Santo e falava em muitas línguas. O revestimento de poder foi importante para que Paulo chegasse aos gentios. Paulo parece ser o melhor dentre os apóstolos que entendeu que o fim da lei é Cristo, que a lei apontava para Cristo, que a finalidade da lei era apontar a Cristo. Portanto, a partir do momento em que Cristo se deu por nós na cruz do Calvário, a lei, no seu aspecto cerimonial, foi abolida. Portanto, agora não se guarda mais dias, festas, não existe mais a razão de se alimentarmos desta ou daquela maneira, se abstermos de alguns tipos de alimentos, a não ser do sangue sufocado, que é falado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Paulo teve que fazer uma separação de costumes e doutrinas. Imagina que se Paulo tivesse que colocar sobre as costas dos gentios tudo aquilo que era de costume judaico. Não digo nem de doutrina, digo de costumes. Aquilo que fazia parte não da palavra de Deus, mas da tradição oral judaica, na sua forma de se alimentar, de viver, de vestir e etc. Paulo teve que separar doutrinas e costumes, da mesma maneira que nós precisamos entender o que são costumes e o que é doutrina. Doutrina é bíblica, costumes são temporários. Uso de calças ou saias, costumes, vestir-se com decência, vestir-se com modéstia, doutrina. Pintar uma parede de preto na igreja, costume. Expor a palavra com clareza, à luz do entendimento bíblico, doutrina.
Então nós precisamos aprender a separar as coisas para que nós não façamos confusão. Os costumes podem ser bons se forem entendidos como costumes e se promoverem a santidade, se promoverem uma vida sem entendimento de que nisso está a nossa salvação e etc. Quer ver, por exemplo, um bom costume da Assembleia de Deus? Ao chegar em nossas reuniões, nós dobramos os joelhos e oramos ao Senhor, e aí nos levantamos para cultuar ao Senhor. Não existe lugar nenhum na Bíblia dizendo que devemos fazer assim. É um bom costume que devemos preservar. O estudo da Palavra de Deus, nos domingos pela manhã, escola bíblica dominical, é um excelente costume que deve ser preservado. Tem respaldo bíblico de que a igreja deve ensinar, mas não tem respaldo para dizer que tem que ser domingo de manhã. Mas nós preservamos e jamais devemos nos olvidar destes costumes, porque são bons costumes. Então Paulo teve que fazer a separação de doutrina e costume, entender que algumas doutrinas caducaram, que algumas doutrinas não têm mais validade para o povo do Novo Testamento. Paulo entendeu isso muito bem. E Paulo, além disso tudo, já tinha uma preparação secular. Paulo soube entrar e sair em Atenas. Paulo soube lidar com diversas situações. Paulo citou grandes poetas. Paulo tinha bagagem literária, bagagem teológica, bagagem secular para conversar com todos e trazer uma aproximação daquele povo para mais perto. Então, na expansão para os gentios, Deus escolheu muito bem Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, irmãos, em conclusão, o que a gente viu na nossa aula de hoje é uma sequência daquilo que vimos atrás, né? Da importância do poder no Espírito Santo, da importância de evangelizar e plantar igrejas, e agora a importância de discipular, de fazer a missão em sua totalidade, não deixar o serviço pela metade. A missão integral é pregue e ensine, faça discípulos de todas as nações. Essa é a missão minha, é a missão sua, é uma tarefa árdua, e exige amor pelo próximo. Então, que você seja incentivado a ser também um discipulador de vidas, assim como Paulo foi. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.